amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião de Apocalipse. Estamos na mensagem de número 142, cujo título é O Homem da Iniquidade, ou o Iníquo, né? Por assim dizer. Nós estamos ainda para contextualizar, né? Eu sempre tenho que começar a repetir um pouquinho, porque vocês sabem, tem um período de uma semana entre uma mensagem e outra para os irmãos não se esquecerem, e também quem entrar nessa mensagem aqui desconsiderando as outras, talvez era bom ter um pouquinho de recapitulação. Nós estamos no capítulo 3 de Apocalipse, estamos aqui falando sobre a besta que emerge do mar, tá? Claro, especificamente essa mensagem, vamos falar do homem da iniquidade, que é a mesma pessoa que é a besta que emerge do mar, que é o anticristo. Então, a Bíblia dá vários títulos para o anticristo, tá? E quando se fala do homem da iniquidade, nós vamos ver que esse título, tá? Quem falou esse título para nós foi o apóstolo Paulo, no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. E daqui a pouco nós vamos entrar nesse capítulo e vamos explicar para os irmãos sobre esse capítulo, tá bom? No entanto, eu ainda quero aqui, até mesmo para preparar o caminho, preparar o entendimento, para chegar no 2 Tessalonicenses, eu quero ainda falar um pouquinho do livro de Daniel. Até porque vocês vão perceber que quando Paulo falou lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, sobre o homem da iniquidade, certamente estava na mente de Paulo, certamente Paulo tinha sido impressionado pelo que Daniel havia sido escrito. Na época de Paulo, quando Paulo escreveu o 2 Tessalonicenses, claro que não havia ainda o livro de Apocalipse, que o livro de Apocalipse foi um dos últimos livros, aliás, foi um dos últimos livros escritos na Bíblia. Não foi o último, mas um dos últimos, né? O último foi o Evangelho de João. Mas está entre os últimos livros escritos pelo apóstolo João, os últimos livros da Bíblia, que fecha a revelação de Deus, né? Então, irmãos, na época de Paulo, ele tinha acesso, claro, às profecias de Daniel somente, não é? Ele ainda não tinha o livro de Apocalipse disponível, porque não havia sido escrito ainda. Então, com certeza, Paulo ficou muito impressionado quando ele falou sobre o homem da iniquidade, baseado naquilo que ele leu no livro de Daniel, das profecias do livro de Daniel. Então, antes de nós entrarmos em 2 Tessalonicenses, vamos dar uma recapitulada rápida, mas aqui é uma coisa muito rápida mesmo, no livro de Daniel, no que diz respeito às profecias sobre o anticristo, tá bom? Eu quero que vocês me acompanhem aí com a sua Bíblia, quero que você leia na sua Bíblia. Essas mensagens de Apocalipse, elas são tão profundas e elas são tão densas em informação que se você só ouvir essa mensagem, eu sempre falo isso, né? Tem pessoas que ouvem essa mensagem fazendo exercício físico, né? Fazer exercício físico vai ouvir a mensagem. Tudo bem, mas saiba, o seu entendimento e o seu ganho vai ser muito pequeno. Porque se você não acompanhar na palavra, olhar nos versículos, versículo por versículo, eu tenho certeza que muitas das coisas que são faladas vão ser perdidas. É preciso que você seja bereano, é preciso que você acompanhe na palavra de Deus, é preciso que você verifique na palavra de Deus, tá bom? Junto comigo. Então vamos lá. Deixa a sua fita aí, a fitinha na sua Bíblia aberta aí, aqui em Apocalipse 13, e a gente vai voltar depois, tá? Nós vamos ficar entre Apocalipse 13, 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o livro de Daniel a partir do capítulo 7. Então vamos lá, a partir do capítulo 7, tá? Então, abram em Daniel, livro de Daniel. Minha intenção aqui, no livro de Daniel, é fazer uma recapitulação extremamente rápida sobre as profecias do anticristo e também mostrar um fator muito impressionante. E talvez vocês não tenham percebido, tá? A maneira como a Bíblia descreve as coisas, irmãos, é maravilhosa. A Bíblia é um livro perfeito. A Bíblia é um livro maravilhoso, divino, é o próprio Deus. É surpreendente, é infinita, é insondável. Então, vamos lá. Daniel capítulo 7, quando fala que é a primeira figura. Então, do livro de Daniel para frente, vai nos dar, nas profecias do anticristo, vai nos dar figuras, né? Tipos, símbolos do anticristo. E
No capítulo 7, a primeira figura, o primeiro símbolo que aparece no anticristo é que ele é uma besta, não é? Ele é uma besta. Não se esqueçam que ele aparece como uma besta. Então vamos lá. Aonde está? Vamos lá. Olha no versículo, Daniel capítulo 7, no versículo 6. Fala assim: Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. Aliás, vamos para o versículo 7, desculpe. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que aparecem antes dele, e tinha 10 chifres. Quando Daniel falou nesse versículo aqui, ele estava se referindo ao quarto império que surgiria na Terra, que já surgiu, que é o Império Romano. Nós explicamos para os irmãos aqui. A quarta besta de Daniel 7 é o Império Romano. Por isso que fala dentes de ferro, né? O Império Romano, lembra? A visão de Daniel 7, ela é equivalente, igualzinho à visão ao sonho que Nabucodonosor teve lá no capítulo 2, que é aquela imagem. Lembra a imagem? Então, na imagem, a cabeça era de ouro, que representa o Império Babilônico. Olha, de tanto falar isso, vocês vão gravar, né? Eu repito muito isso. Aí, os peitos e os braços de prata representam o Império Medo-Persa. Eram dois impérios que se associaram, o Império Medo da Média e o Império Persa dos persas. Então, como são dois braços e dois peitos, então era um lado era o Império Persa, outro lado era o Império Medo da Média, que era prata, era de prata. Aí depois o próximo império que assumiu o controle mundial, vamos dizer assim, da época, era o Império Greco-Macedônico de Alexandre o Grande, inicialmente começado por ele. E representado pela a barriga, o lombo, né? O lombo, a barriga aqui, né? E o quadril de bronze, né? Aí depois vinha as duas pernas com os pés de ferro, que representa o próximo império que assumiu, que era o Império Romano. E o Império Romano, ele teve uma época dele que ele dividiu, era um império só, mas ele teve uma época que ele dividiu, aí virou o Império Romano do Oriente, que é uma perna, e outra o Império Romano do Ocidente, que era outra perna na imagem, tá? Mas lembre-se, as duas pernas eram de ferro. E aqui em Daniel 7, capítulo 7, versículo 7, está falando desse quarto animal, que representa o Império Romano, que os dentes eram de ferro. Lembra, as pernas, a imagem de Nabucodonosor também eram de ferro, tá bom? Então, isso está claro. Agora, onde está o anticristo aqui? Está no versículo 8, continuação. Estando eu a observar os chifres, eis que entre os 10 chifres, né? Eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, uma boca que falava com insolência. Então, esse pequeno chifre que surge dos 10 chifres é o anticristo. Só que, até em Daniel 7, a imagem do anticristo é esse pequeno chifre. No entanto, esse pequeno chifre ele está contextualizado dentro de uma besta. Então, que besta de onde sai esse pequeno chifre? É a quarta besta. E quem é a quarta besta? O Império Romano. O anticristo vai surgir aonde? Do Império Romano, tá? Em termos de poder. Eu sempre expliquei para vocês, em termos de poder e autoridade e influência, ele vai surgir do Império Romano. Em termos de descendência, ancestralidade, do Império Greco-Macedônio. É assim que nós entendemos a palavra do Senhor, né? Então, gravem só isso. Em Daniel 7, o anticristo é revelado como uma besta, tá? Ele é uma besta, um pequeno chifre da besta. Então, é uma besta. Só que uma besta é um animal muito desprezível, né? Pensa bem, uma besta. Uma besta, né, é uma coisa desprezível, certo? É uma besta, né? Ninguém quer que seja chamado de besta, porque é uma coisa muito ruim. Aí, vamos para o próximo capítulo, Daniel 8, para ver qual é a imagem de Daniel 8 que diz respeito ao anticristo. Aí, vocês sabem, no Daniel 8,
mostra a briga entre o bode e o carneiro, lembra-se disso, né? O carneiro representa o Império Medo-Persa, o bode, o Império Greco-Macedônio de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele odiava com todo o ser dele os persas, tá? Porque os persas haviam invadido a Macedônia quando ele era mais novo e havia infligido uma derrota vergonhosa para os gregos macedônios. Então, Alexandre o Grande tinha na sua memória quando que seu pai havia sido derrotado humilhantemente, de forma muito humilhante pelos persas. Então, ele desejava, ele cresceu com um coração de vingança enorme para destruir os persas. E assim ele conseguiu, claro, sob a permissão de Deus, né? Em determinado momento, muito jovem ainda, ele era muito bom estrategista, ele juntou um exército muito grande, de forma muito rápida e poderosa, ele infligiu uma derrota também humilhante contra os persas, tá? E derrotou todo o Império Medo-Persa e assumiu todo o poder mundial naquela época com o Império Greco-Macedônico. E ele é representado pelo bode, que venceu o carneiro, tá? Agora, onde está o anticristo? Vamos lá. Olha no versículo 8. Daniel 8, versículo 8. Fala assim: do bode se engrandeceu, e o bode se engrandeceu sobre a maneira. Esse bode aqui é o Alexandre o Grande, que representava o Império Greco-Macedônio, né? Ele era principalmente macedônio. E na sua força quebrou-se o grande chifre. Lembra, ele morreu quando era bem jovem, no ápice da sua força, no ápice da sua juventude, na sua grande força. Ele estava muito jovem ainda, ele morreu abruptamente, né? E em seu lugar saíram quatro chifres notáveis para os quatro ventos do céu. Os quatro chifres notáveis são os quatro generais dele. Cada um tomou uma direção do vento do céu. Os quatro ventos do céu é norte, sul, leste e oeste. Então o império todo é rachado entre esses quatro generais, tá? Aí vamos continuar. Do versículo 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Desse momento em diante aqui, do versículo 9 em diante, do capítulo 8 de Daniel, começa a falar do anticristo. Claro, lembre-se, peguei para vocês na época. É uma imagem, na verdade, dupla, uma dupla profecia, que ao mesmo tempo que está falando do antigo Epifânio, que foi que foi é, descendente de um dos generais, desses quatro generais do Império Grego Macedônio de Alexandre o Grande, dos Seleucidas, né? Ele é descendente dessa liagem. Então, daqui para frente, o versículo 9 está se referindo ao antigo Epifânio, mas ao mesmo tempo, de forma dupla, está se referindo também ao anticristo. Porque para vocês muito, tá? Muito nas mensagens passadas. Então, aqui não vou entrar de novo nisso. Então, qual é o meu ponto aqui? Em Daniel 8, o que eu quero mostrar para os irmãos? Em Daniel 8, a imagem que nós temos do anticristo é um pequeno chifre que sai do Império Greco-Macedônico, que sai um desses quatro generais, tá? Então, recapitulando rápido, em Daniel 7, o anticristo é representado por uma besta. Em Daniel 8, ele é representado por um pequeno chifre, tá? Mas o pequeno chifre, aí você fala assim, mas lá em Daniel 7 também é um pequeno chifre, que sai dos 10 chifres. Sim, é. Só que tem uma diferença. Lá em Daniel 7, estou falando em termos de símbolo, tá? Vou me acompanhando aí. Em Daniel 7, esse pequeno chifre sai de uma besta, coisa muito ruim, desprezível. Em Daniel 8, o pequeno chifre sai de um bode. É melhor, certo? Tá bom? Então, observe que, de certa forma, tá? Eu quero que vocês observem que a imagem, a simbologia do anticristo está melhorando, entre aspas. Como assim melhorando? Está ganhando força, está ganhando poder, ele está crescendo. É interessantíssimo isso. Se Daniel 7 ele é uma besta, em Daniel 8 ele já não é uma besta mais, ele é um pequeno chifre. Melhor que uma besta, vou falar para você, tá bom? Estou falando em termos de comparação de simbologia. Muito bem, vamos para Daniel 9. Daniel 9, o anticristo, ele é revelado aonde? Qual a imagem dele em Daniel 9? Qual a profecia em Daniel 9 que diz respeito ao anticristo? Está lá no versículo 26 e 27.
sei se você se recorda, tá? Vamos ler lá? Quando Daniel fala, quando Daniel recebe a profecia das 70 semanas sobre o povo de Israel. Aí ele fala assim no versículo 26. Eu não vou explicar tudo para vocês, mas só recapitulando. Então, Daniel 9, 26 fala: Depois das 62 semanas será morto o ungido, que é o Senhor Jesus. Exatamente depois de 62 semanas, semanas de ano, 7 anos, ou seja, 62 vezes 7. Já falei para vocês, né? Você pegar aqui a matemática, né? Porque a matemática precisa de uma calculadora. 62 vezes 7, depois de exatamente 434 anos, o Senhor Jesus morreu. Certinho, precisamente, como a profecia falou, tá? Então, depois de 62 semanas, será morto um ungido. Por que fala será no futuro? Porque na época de Daniel era futuro. Para nós já é passado. O Senhor já foi crucificado há quase 2000 anos atrás, certo? Então, mas para eles será morto. Mas para nós já foi morto, né? Quando Daniel recebeu essa profecia, isso foi há cerca de 500 anos antes do nascimento de Cristo, tá bom? Então vamos lá. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. O senhor morreu, né? Já não estará. E o povo de um príncipe, lembre-se, esse um príncipe aqui é príncipe com letra minúscula. E não é o príncipe, é um príncipe, tá? Quando fala um, é um artigo indefinido, quer dizer que é ruim. Não está falando do Senhor Jesus mais, porque o Senhor, ele também é chamado de príncipe, lá no versículo 25, ó. Olha o versículo 25, fala, quer ver, ó? Sabe e entende. Dois pontos. Desde a saída da ordem para restaurar e pacificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe. Quando fala no versículo 25, ao ungido, ao príncipe, o príncipe está com letra maiúscula. Ao príncipe, né? Um príncipe aí. Nesse versículo 25, o príncipe é o Senhor Jesus. Tá? Em letra maiúscula e não é um príncipe, é ao príncipe, certo? E que está entre vírgulas, porque está se referindo a ungido, que é o Senhor, obviamente, tá? Mas no versículo 26, quando fala de príncipe, já não é o Senhor Jesus, está falando de um príncipe. E o povo de um príncipe, letra minúscula, tá? Quem é esse um príncipe aqui no versículo 26? É o general Tito do Império Romano, que na época que ele veio destruir Jerusalém e destruir a nação de Israel, lá no ano 70 depois de Cristo, ele ainda era um príncipe, ele não era rei ainda, ele não era imperador. Ele veio justamente porque no meio do caminho da Roma para Israel, ele veio como um general, junto com o pai dele, Vespasiano, e no meio do caminho, Vespasiano ficou sabendo que o César, que o imperador da época, o César, o imperador do Império Romano, havia caído, e aí chamaram Vespasiano para assumir o império e ser o novo imperador. Então Vespasiano fala para o filho dele, fala assim, Tito, você vai lá para Israel e você vai conter a rebelião dos judeus, porque os romanos, eles não aceitavam que nenhum povo sob o domínio deles se rebelassem contra eles. Uma coisa que ele não aceitava para eles era rebelião. Rebelião era igual morte. Eles entraram para matar todo mundo mesmo quando tinha rebelião. Tá? Então, e essa tinha sido, nesse momento, tinha sido, se eu não me engano, a segunda rebelião dos judeus, tá? Ou a terceira, se eu não me engano. Então, eu estou falando aqui de cabeça. Então, o Império Romano já estava sim com os judeus, tá? E lembra, o Império Romano dominava a nação de Israel, não é verdade? Quando o Senhor Jesus nasceu, o Império Romano dominava a nação de Israel. Depois que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, o Império Romano continuava dominando a nação de Israel, tá? Aí Vespasiano volta para Roma, no meio do caminho, para e volta para Roma para assumir a função de imperador, e ele decreta para o seu filho, que agora é um príncipe, né? Porque o pai dele era rei, ele era um príncipe, para ele ir continuar o caminho até chegar em Israel, junto com o exército romano, a legião que eles tinham ido, justamente para destruir, para abafar e acabar com a rebelião dos judeus contra os romanos, destruir de uma vez por todas tudo que sobrou ali de Jerusalém e da nação de Israel. Então, um povo de um príncipe é o Império Romano, tá? É os exércitos romanos que vieram. Tem até legiões certinhas, acho que é a legião. Tô falando de cabeça, tá, irmão? Me perdoe aqui, porque eu não vou. Não tô falando com precisão, não. Mas tem uma legião certinha, né? Tem um destacamento certinho que foi destruído. Na época de Daniel, eu expliquei para os irmãos, mas eu não me lembro de cabeça mais. Mas vamos continuar. Aí no versículo 26. Depois de 62 semanas, será morto ungido e já não estará, e o povo de um príncipe, que é o povo de um príncipe? São humanos, né?
Tinha um príncipe, Tito, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Foi o que eles fizeram. Eles vieram, destruíram a cidade de Jerusalém e o santuário lá no ano 70 depois de Cristo. E o seu fim será no dilúvio. Ele foi realmente morto depois, né? Até o fim haverá guerra e desolações são determinadas. E até hoje, até o fim, quando fala até o fim, até a volta do Senhor, haverá desolações e guerra sobre Israel. Nós estamos vendo a guerra de Israel aí, não é? Israel está sempre em guerra. Desde que Israel tornou sua nação no ano de 1948, pelo decreto das Nações Unidas, Israel nunca teve paz. Aliás, nunca de momento nenhum Israel teve paz, tá? Mesmo antes, Israel nunca teve paz, tá? Depois virou uma nação, piorou, né? Em 48 decreto que eles são nações, meses depois já estava já tinha bala comendo em cima deles, dos povos muçulmanos em volta, para não aceitar que eles tornassem a nação. Israel nunca teve paz, está sempre em guerra, né? Guerra dos 6 dias, na década de 60, e está sempre em guerra. Guerra contra o Hamas, guerra contra o Hezbollah, guerra contra o Irã, nunca para de ter guerra. Então, guerras e desolações são determinadas até o fim, né? Sobre o povo de Israel ali. Aí até o versículo 26, até o versículo 26, praticamente tudo já aconteceu. Aí chega o versículo 27, muda tudo. Agora, quando entra o anticristo, fala assim: e ele fará aliança com muitos. Ele quem? Quem está falando esse ele no versículo 27? Esse um príncipe, do versículo 26. Só que no versículo 27, esse um príncipe não é Tito mais. Tito já morreu, ó, certo? Tito já não existe há muitos e séculos e séculos e séculos. Então, quem está falando agora? Porque no versículo 27, nada que tem no versículo 27 aconteceu ainda. O versículo 27 ele é todinho profecia para nós. Era para Daniel e para nós ainda é. O 26 era profecia para Daniel, para nós já não é mais, já cumpriu-se tudo isso. O 27 era profecia para Daniel e continua sendo para nós, porque não aconteceu o versículo 27 ainda. Então, não está se referindo mais Tito. Tito já morreu. Tá falando de outra pessoa, mas é um príncipe do Império Romano ainda. Quem é esse príncipe? É o anticristo. Tá? Aí fala, ele, o príncipe, o anticristo, que vai ser príncipe de onde, Gustavo? Ele vai ser príncipe do Império Romano. Tito não era príncipe do Império Romano? E o anticristo também vai ser príncipe do Império Romano, ou seja, ele vai reinar em nome do Império Romano. Explicando para vocês tudo, muito, muito sobre isso. O anticristo ele vai ser a continuação do Império Romano, tá? De acordo com Daniel 7, de acordo com Daniel 9, aquilo é a continuação do Império Romano. Certo, irmãos? Só que em termos de poder, tá bom? Em termos de poder. Tanto é que lembra que o anticristo lá em Apocalipse 13 fala que ele tem 7 cabeças. 7 cabeças são 7 imperadores do Império Romano. Na verdade, o anticristo ele é o sétimo, a sétima cabeça. Ele é o sétimo imperador do Império Romano. Sétimo César, tá? Então vamos continuar. Ele, o anticristo, versículo 27, fará firme aliança com muitos. Muitos de quem? Que está falando? Muitos entre o povo de Israel. Essa profecia toda aqui é do povo de Israel. Então, muitos do povo de Israel vão fazer uma aliança com o anticristo. Todos do povo de Israel? Não, todos não, muitos, tá? Haverá sempre um remanescente do povo de Israel que não vai aceitar o anticristo de maneira nenhuma, tá bom? Mas a maioria do povo de Israel vai aceitar. São os muitos. Mas aqueles que foram selados, lembra lá de Apocalipse capítulo 7, 144 mil, são remanescentes, não vão aceitar o anticristo. Tá? Estão excluídos desses muitos. Então fala, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, ou seja, por 7 anos. Que é a última semana da profecia das 70 semanas de Daniel 7. Na metade da semana, ou seja, depois de 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Aí o anticristo vai lá, muda tudo o que ele fez, se transforma, vira outra pessoa. Já falando para vocês que ele vai morrer. Quando ele morrer, vai ser aberto o abismo. O espírito de César Nero vai entrar no corpo do anticristo. O anticristo ele é o sétimo César. Vai entrar no corpo dele
aí ele vai ressuscitar, mas como uma outra pessoa. Então, outra pessoa, sim, em termos de atitude de vida, tá? Porque o corpo vai ser do sétimo César ainda, mas quem está reinando dentro dele, está agindo por meio dele, é o quinto César, que é César Neto, é o quinto, tá? Quando essa mistura do espírito do quinto César, que é o César Nero, entrar dentro do corpo do sétimo César, que é o anticristo, aí esse ser extraordinário que eu falo não é algo bom, não, é porque fora do ordinário, que não é habitual, é uma coisa única nesse mundo, né? Quando esse ser extraordinário, que tiver o corpo do sétimo César, o espírito quinto, ele vai ser chamado de oitavo César, porque já não é mais o sétimo, porque o sétimo não tinha o espírito quinto, e ele não é o quinto César, porque o quinto César não tem um corpo, tem só o espírito dele que vai entrar. Então é a mistura do sétimo com o quinto. Corpo do sétimo, espírito do quinto. Corpo do sétimo, que é o anticristo, espírito do quinto, que é o César Nero. Tá? Aí essa junção não habitual e única vai gerar o oitavo César do Império, e último César do Império Romano, que é o anticristo na sua fase final dos 3 anos e meio, quando ele vira um monstro. Tá? E isso vai acontecer quando terminar a primeira metade, da segunda metade para frente, tá? Por isso que fala, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, ele vai fazer o povo de Israel parar com os sacrifícios que eles vão estar fazendo e a oferta de manjares. Para que o povo de Israel faça sacrifício e oferta de manjares, tem que ter o templo, tá? É imprescindível que tenha o templo. Então a gente assume aqui, obviamente está implícito, que na primeira metade, nos primeiros 3 anos e meio, essa firme aliança que ele fala com o povo de Israel vai permitir que eles reconstruam o templo, que inclusive todos os materiais já estão prontos para isso, hoje, nesse exato momento que eu estou falando aqui, no dia 3 de agosto de 2026, às 9 horas da noite, já todos os elementos necessários para reconstruir o templo já estão prontinhos e disponíveis pelo Instituto do Templo, que é uma organização, uma seita judaica ortodoxa extremista que querem reconstruir o templo. Está tudo prontinho lá em Israel e tem anos que está tudo pronto já. Então, só esperando destruir o Domo da Rocha, aquela coisa ali, ó, dourada, né? Que está ali dos muçulmanos, que é bem ali, embaixo daquela coisa dourada. Vocês estão vendo, né? Aqui, ó. No Domo da Rocha, aqui, ó. Exatamente aqui, tá? Caiu, né, irmãos? Bom, vamos continuar aqui. Então, amados irmãos, existe nesse exato momento o Instituto do Templo, que é uma organização, uma seita de judeus ortodoxos, que já estão tudo preparado para reconstruir o templo, tá? Eles não reconstruíram o templo por quê? Porque tem que reconstruir no mesmo lugar que era o templo original. E o mesmo lugar é onde está o Domo da Rocha ali, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Já falei muitas vezes para vocês, né? Essa estrutura aqui dourada, aqui, ó, essa cúpula dourada, é chamada Domo da Rocha. Por que Domo da Rocha? Porque domo é a estrutura redonda aqui, ó. Rocha, porque dentro dessa estrutura aqui tem uma rocha. E essa rocha é exatamente o local onde estava o Santo dos Santos no templo de Herodes, que foi destruído, tá? E essa rocha justamente foi o local onde milhares de anos antes, né, séculos e séculos antes, Abraão quase sacrificou Isaac, tá? Aqui é o ápice do Monte Moriá, tá bom? Para os muçulmanos, esse aqui é o segundo lugar mais santo para eles, tá? Porque eles acreditam, falsamente, é claro, acreditam que Maomé ascendeu aos céus com sua mula nesse lugar aqui, tá bom? Então, isso não é verdade, ó. Mas, no entanto, por isso que eles consideram muito santo. Esse aqui é o segundo lugar mais santo para os muçulmanos, só perde para Meca, onde está o corpo de Maomé, né? Que é uma coisa muito esquisita. Mas subir, acender ao céu, como é que o corpo dele está lá, né? Mas tudo bem. Acender ao céu aqui e o corpo está lá em Meca, não dá para entender. Na Arábia Saudita. Mas muito bem. De qualquer maneira, eles não podem destruir isso aqui, os judeus, porque senão é guerra contra os muçulmanos, tá? E o judeu também não pode reconstruir o templo, porque tem isso aqui, tem isso aqui. Mas isso aqui vai cair uma hora, vocês vão ver, isso aqui vai cair uma hora, tá? Eu fiquei até abismado que
No ano passado, quando o Irã começou a bombardear o Israel, a guerra contra Israel, jogando mísseis contra Israel, ele mandou um míssil para acertar isso aqui, ó. O Irã, que é muçulmano, mandou um míssil que era para cair aqui em cima, para explodir isso aqui. Só não aconteceu a explosão porque Israel interceptou o míssil. Aí você fala assim, irmão Gustavo, não dá para entender, mas o Irã não é muçulmano? É. Como é que ele manda um míssil para destruir a coisa mais sagrada dos muçulmanos? Porque o Irã é muçulmano, mas de uma vertente muito diferente, que é os xiitas, enquanto a maioria dos muçulmanos são sunitas, tá? E eles são muçulmanos, os iranianos, mas são muçulmanos da Pérsia. Eles se dizem, são de fato, os descendentes dos persas, tá? E eles querem dominar todo o mundo muçulmano. Então, dominar os outros muçulmanos que são sunitas, tá bom? Bom, então, muito bem. O templo vai ser reconstruído. O anticristo, quando ele começar o seu poder, ele vai permitir, de alguma maneira, isso aqui vai ser destruído, não sabemos como, mas vai ser, e ele vai permitir que os judeus ortodoxos reconstruam o templo. Não só reconstruam o templo, eles reconstroem o templo muito rápido hoje em dia. Na época do Senhor Jesus foram 40 anos para reconstruir, para ampliar o templo de Zorobabel e formar o templo de Herodes, 40 anos. Mas naquela época não tinha os recursos que nós temos hoje. Então, hoje eles reconstroem o templo em meses, tá? Todos os materiais estão prontos, bota um monte de gente, máquina, tudo, reconstrói tudo muito rápido, ok? Então, voltando. O que eu quero dizer para os irmãos é que na profecia aqui de Daniel 7:27, o templo está reconstruído, está implícito. Por quê? Porque o sacrifício e as ofertas de manjares vão estar acontecendo. Mas na metade da semana, quando o anticristo morre e ressuscita como outra pessoa, aí ele vai, rompe a aliança que ele fez com o povo de Israel, impede eles de fazer sacrifícios no templo, e não só isso, pior do que tudo isso, ele faz uma imagem dele, lá em Apocalipse 3, vamos ver sobre essa imagem, e coloca lá no santo lugar, dentro do templo, e obriga todas as pessoas a adorarem a ele, a imagem dele, lá no templo. Tá? É o que fala aqui, ó. Quer ver, ó? Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares, sob a asa das abominações virá o assolador, tá? Quando fala a asa das abominações, está se referindo à imagem que ele vai colocar, tá? Virá o assolador, que é ele. Até quando ele vai vir? Até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. No final dos 3 anos, final dos últimos 3 anos e meio, da última semana, ele é destruído. Então, recapitulando aqui, rápido, né? Já demorei muito aqui. Em Daniel capítulo 9, qual é a imagem do anticristo? Ele é o príncipe. Então, voltando, recapitulando de novo. Daniel capítulo 7, ele é a besta, o pequeno chifre da besta. Daniel capítulo 8, ele é o pequeno chifre, mas melhor que a besta, que é o pequeno chifre do bode. Daniel capítulo 9, ele é o príncipe. E qual é a última imagem de Cristo em Daniel? A última profecia dele está em Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, ele é um rei, tá? Vamos ver lá, onde fala. Lá, Daniel capítulo 11, versículo 36. Olha como é que fala aqui, ó. Vou ler para vocês. Daniel 11, 36. Este rei, ele é rei, farás segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Quanto Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito até que ele seja destruído. Tá bom? Então, recapitulando tudo de novo. Daniel capítulo 7, o anticristo, ele é revelado como a besta. Daniel capítulo 8, ele é revelado como o pequeno chifre, que é melhor que a besta, que vem de um bode, que não é uma besta, agora é um bode. Daniel capítulo 9, ele é o príncipe. Daniel capítulo 10, que é a última profecia sobre o anticristo, ele é revelado como o rei. Irmãos, eu dei toda essa recapitulação sobre as figuras, as simbologias do anticristo no livro de Daniel, para mostrar um princípio para vocês. Não sei se vocês perceberam, nessa simbologia toda, a Bíblia é tão perfeita que mostra que ele vai crescendo de poder. Ele vai avançando.
Ele começa de uma besta, vira algo melhor que uma besta, que é um chifre, e aí vira algo melhor que um chifre, que é um príncipe. E qual é o último estágio que qualquer príncipe quer se tornar? Um rei. Aí ele vira um rei. Então, Daniel 7, besta. Daniel 8, chifre. Daniel 9, príncipe. Daniel 11, rei. Veja como ele vai crescendo de poder. E é justamente isso, isso mostra esse nível de crescimento de poder do anticristo, que justamente vai acontecer. O mundo está se preparando para o anticristo. E o anticristo vai ganhando cada vez mais poder, ao ponto que chega o ápice do poder dele quando ele é rei. Quando ele é rei, quando ele está ali na última metade da última semana de Daniel, os últimos 3 anos e meio, ele está no poder máximo dele, reinando sobre o mundo inteiro. Entenderam? E isso é tão importante porque, por mais que o anticristo não esteja visível a nossos olhos hoje, mas o princípio que está dando esse poder que vai crescendo para ele já está acontecendo. Entendendo essa linha de poder que ele vai aumentando, de besta, chifre, príncipe, rei, que é o máximo, vocês conseguem entender agora o que Paulo quis dizer em 2 Tessalonicenses sobre o anticristo. Agora vamos para 2 Tessalonicenses? Vamos lá. 2 Tessalonicenses. Lembre-se, os livros da Bíblia que são mais proféticos para entender Apocalipse, para entender Apocalipse, nós precisamos da Bíblia inteira, mas há livros chaves, tá? Mais importantes do que todos os outros para entender a Apocalipse. Quais são? O livro de Daniel, o Velho Testamento, parte do livro de Isaías, no que diz respeito ao Velho Testamento, tá? São os principais, né? No Novo Testamento, Mateus, capítulo 24 e 25, que são as profecias sobre o fim dos tempos, na Mateus 24 e 25. Livro de 1ª e 2ª Tessalonicenses e o próprio Apocalipse. Tá bom? Então vamos para 2ª Tessalonicenses capítulo 2. Vamos ler lá? Versículo 1. É a parte aqui que vai falar sobre o anticristo. Tá bom? Então entendam que na simbologia de Daniel, vou repetindo de novo, o poder vai aumentando até que ele ganha um ápice, um máximo de virar rei e assumir toda a terra. Sob o poder dele durante a grande tribulação, os últimos 3 anos e meio. Tá? Então, ele não vem assim, puf, de uma hora para outra, ele vai crescendo poder. Perceberam? Besta, chifre, príncipe, rei. E aqui, olha que coisa rica aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vamos ver. É isso que Paulo está falando. Ó. Vamos lá. Abriram? Então vamos ver. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, está falando da vinda do Senhor, a sua segunda vinda, a sua volta, tá? E a nossa reunião com ele, o arrebatamento. Nós vos exortamos, por que a reunião com ele? Porque o Paulo já falou sobre o arrebatamento dos crentes lá na primeira carta de 1 Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses, Paulo, ele explicou, detalhou o arrebatamento. Mas aqui nós estamos na segunda carta. Então, ele vai falar agora, depois que acontece o arrebatamento, olha que interessante, mas é perfeita a Bíblia, eu fico impressionado. Se em 1 Tessalonicenses Paulo fala do arrebatamento, certo? Né? É, Depois, no 2 Tessalonicenses, ele fala de quem? Do anticristo reinando. Uai, mas o que você viu aí, irmão Gustavo? A sequência é perfeita. Quando o anticristo começar a reinar, o ápice do poder dele como rei, que é na grande tribulação, o arrebatamento já vai ter acontecido a grande maioria dos crentes. Ou seja, o arrebatamento da grande maioria quer dizer dos vencedores, tá? Então, o arrebatamento dos vencedores vai ter acontecido já. Vai ter arrebatamento durante a tribulação? Vai. O arrebatamento dos crentes tardios, que é o que a gente chama de vencedores sob o mar de vida da Apocalipse 15, então vamos falar sobre isso mais para frente, que estamos no capítulo 13 ainda. E também, no final da tribulação, o arrebatamento do resto de todos os crentes vivos que estiverem nessa terra e a ressurreição dos crentes que estiverem mortos, né, para serem arrebatados junto com os vivos, primeiros mortos junto com os vivos, para encontrar com o Senhor nos ares, no tribunal de Cristo. Então veja que, quando Paulo vai descrever em 2 Tessalonicenses
o anticristo, os verdadeiros já foram arrebatados lá em 1 Tessalonicenses, praticamente, vamos dizer assim. Tá bom? Então vamos ler lá. Até a sequência nisso é maravilhosa, né? Claro que lá em Tessalonicenses também para falar do arrebatamento da maioria dos crentes, que ainda não aconteceu aqui ainda, mas vai acontecer nesse período, quando o anticristo assume seu grande poder, tá? Então vamos lá. Capítulo 2, versículo 1 de 2 Tessalonicenses. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, olha que é difícil até avançar, né? Olha que fala, e a nossa reunião com Ele não é a reunião dele conosco, é a nossa reunião com Ele. E as palavras, espera aí, olha tanto esse versículo é maravilhoso. Olha como é que começa o versículo. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor está vindo. É o que está falando no início do versículo. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí no final do mesmo versículo fala, e a nossa reunião com Ele. Ora, peraí, Paulo. É Ele que vem na terra para reunir conosco? Ele que está vindo? Ou é nós que vamos reunir com Ele nos céus? Que é a nossa reunião com Ele, não é a reunião dele conosco. É a nossa com Ele. Olha, Paulo, não estou entendendo. Quem é que está vindo aqui? Ele que está vindo ou nós que estamos indo para a direção a Ele? Olha que rico, as duas coisas estão acontecendo. O Senhor está vindo nas nuvens, saiu do trono indo para as nuvens, e nós estamos sendo arrebatados para reunir com Ele no céu. É um encontro nos ares. Rico demais, né? Vamos continuar. Nós vos exortamos, versículo 2: a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Então, o primeiro ponto que Paulo está falando é o seguinte: no que diz respeito, irmãos, à profecia da volta do Senhor, a escatologia, as profecias da segunda vinda de Cristo, Paulo está falando assim: não vos demovai da vossa mente com facilidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós precisamos conhecê-las profundamente e entendê-las com a nossa mente para que a gente não seja demovidos, ou seja derrubado daquilo, ou sai daquilo, ou enganado com aquilo. Entendeu? Aqui não é sentimento. Ele não fala, aqui não vos demovais dos vossos sentimentos pela volta. Se eu estou sentindo, você está voltando. Não, é mente. Tem que conhecer. Irmão, irmã, nós precisamos conhecer a profecia, as profecias da volta do Senhor e entender na nossa mente. Senão, como é que você vai ser demovido se você não sai da sua, você não conhecer na sua mente? Demovido de quê? Você nem conhece, nem entende. Vai ser muito fácil ser enganado. Os que não entendem a profecia vão ser enganados muito fácil. Ah, irmão Gustavo, quer dizer, então se eu só conhecer a profecia profundamente na nossa mente, tá tudo bem? Não, não tá tudo bem também. Eu não falei que tá tudo bem. Eu falei que isso é o primeiro passo. O segundo passo é, claro, ter um coração ardendo de sentimento pelo Senhor também é importante, muito importante. Não basta você conhecer na mente e ter um viver o oposto. É importante ter a mente, mas também é muito importante ter o coração. As duas coisas. Mas em relação a às profecias, a mente tem que estar bem clara. É ele que está falando aqui, ó. Não vos demovais da vossa mente com facilidade. Eu fico abismado, sabe, irmãos? Né? Fico abismado mesmo, né? É, as profecias estão aí. O estudo de Apocalipse, nós temos a mensagem de número 142 e pouquíssimos irmãos têm o coração de ouvir essas mensagens. Paciência não tem. Não se interessam. Quantos irmãos já, os que ouvem, falaram para os outros irmãos, irmãos, é muito rico, participe, os irmãos, ó, eu não estou aqui brigando, não. Eu estou só falando para vocês a realidade. Eles têm pouquíssimo interesse. Se para eles, se o senhor voltar, não voltar, não faz diferença. Ou às vezes até faz, mas eles não querem saber de profecias. Será que esses são mais fáceis de ser enganados? É o que Paulo fala. Serão mais fáceis de ser enganados. Por quê? Porque não tem nada na mente sobre as profecias.
Segundo, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedeste nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. Então, Paulo está falando aqui no versículo 2 que se nós conhecermos claramente na nossa mente as profecias, ninguém pode nos perturbar, ainda que seja por espírito, seja pretendendo coisas espirituais, ainda que seja por palavras, mensagens sobre isso, ainda que seja por epístola, alguém escreve um livro sobre isso, dizendo que o Senhor já voltou. Supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Aí eu estou perturbado. Por que que há tantos erros no meio cristão? Os crentes são levados como enxurradas por cada coisa bobagem que se fala por aí. Em termos de profecia, as bobagens elas se avultam assim, e multiplicam como se fossem bactérias. Por quê? Porque as pessoas seguem de carrada. Por quê? Porque não conhecem a profecia. Vocês sabem disso. Parece um louco aí falando que a Cristo vai uma enxurrada junto. Parece um outro aí louco falando um monte de coisa. O senhor já voltou, o senhor tá voltando, tá voltando, tá voltando. O senhor tá voltando, tá. Mas aí começa a falar começa a confundir tudo, bagunçar a profecia toda, não sei o quê, tá todo mundo de enxurrada. Eu recebo um monte de videozinho, até dos irmãos. Olha aqui, olha, eu falo, olha aqui o que tá acontecendo, tá acontecendo. Aí você vai ver com a profecia, não bate nem com a profecia que tá falando. Mano, que será que é verdade, bom Gustavo? Ah, mas você não conhece a profecia, não? Se você conhecer, isso vai ser que isso não é verdade. Então, irmãos, precisa conhecer. A Bíblia está nos falando, Paulo está nos falando. Senão você vai ficar perturbado no seu espírito. Vai viver perturbado. Alguém fala alguma coisa, ó, o Espírito falou comigo. É por Espírito você é perturbado. É o Paulo fala aqui, não, por ninguém se te perturba por Espírito. Aí vem alguém dar uma mensagem sobre aquilo que tem nada a ver com a profecia, por palavra você é perturbado. Aí vem agora outro escreve um livro, um epístola. Um epístola é um livro grande, falando sobre profecia, mas não tem nada a ver com a profecia da Bíblia. Mistura tudo, bagunça tudo, não tem nenhuma ordem, nada, você é perturbado. Isso é ruim, irmãos. Enganado. Lembre-se, amados irmãos, o Senhor também disse, não é só Paulo, não, o Senhor disse que ninguém vos engane. No final do tempo vai ter muitos falsos profetas, muitos que dirão ser Cristo, vai ter muita coisa bagunçada. Precisa conhecer a profecia. Amém, meus irmãos? Tá? Como se procedeste nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. Paulo está preocupado com Tessalonicenses sobre isso. Olha, vocês estão se perturbando por quê? Por que Paulo escreveu isso para ele? Porque eles estavam perturbados. E por que estava perturbado? Porque alguém começou a falar para eles coisas que não eram verdade sobre as profecias. Aí Paulo falou assim: peraí, tô entendendo. Até Paulo ficou abismado na época. Paulo falou: peraí, quando eu estava com vocês, é isso que Paulo está querendo dizer. Quando eu estava com vocês, que agora que ele escreveu a carta para eles, eu não estava mais presente com eles, tá? Paulo já estava em outra cidade, escreveu uma carta para eles, tá? Que é a segunda carta de Tessalonicenses. Aí Paulo fala assim: vocês lembram quando eu estava com vocês? Eu expliquei para vocês as profecias, tintim por tintim, detalhe por detalhe, e agora vocês estão saindo da mente. Vocês estão saindo demovidos da própria mente. Vocês estão esquecendo o que eu expliquei para vocês. Aí vem qualquer um aí com a palavra, com o espírito, com o epístola e engana vocês. Vocês ficam tudo doido. É isso que Paulo está querendo dizer. Estou traduzindo para a linguagem bem, me perdoem por isso, bem esdrúxula, bem jogada. O que ele está querendo dizer, tá? Aí, olha o versículo 3. Olha como é para preocupar. Versículo 3. Ninguém, acompanha a sua Bíblia, ninguém, e não é só ninguém não, ninguém e de modo nenhum modo. Duas coisas. Olha a preocupação de Paulo sobre as profecias. Ninguém e de modo nenhum, vos engane. Por que Paulo está falando isso? Irmãos e irmãs, vocês vão ver. Satanás sempre agiu, de Gênesis a Apocalipse, no princípio do engano. Ele sempre agiu enganando, seduzindo, imitando, fazendo falsas imitações. No entanto, sempre foi assim. Por isso que ele é o pai da mentira. Mentira é enganação, é engano. No entanto, quando chega em Apocalipse, a operação do engano triplica. Quando chega na época do Apocalipse, aí que ele age no princípio do engano mesmo.
O anticristo, vocês vão ver essa mensagem, o anticristo vai enganar as pessoas. E muito. E não é pouco, não, é muito engano. Por isso que Paulo fala: ninguém, de modo nenhum, vos engane. Mas como é que você não vai cair no engano se você nem ouve as mensagens de Apocalipse? Não ouve, não lê, não tem coração, não tem fome, não tem sede, não busca. É presa fácil. Tem irmãos laborando, morrendo para mostrar, para explicar para os outros irmãos, pagando alto preço e ninguém está interessado. Ah, tá brigando comigo, irmão Gustavo. Tô não, irmão. Se eu tô brigando com você, Paulo também tava. Se eu estou aqui brigando com você, dando lição de moral, Paulo muito mais. E se esse é do Gustavo, então rasgue o que Paulo falou também de Santo Testamento, joga fora, tira fora a sua Bíblia. Porque se eu não posso alertar vocês, muito menos Paulo também poderia. Porque se Paulo fez isso, quem sou eu para não alertar vocês? Paulo fala: não, ninguém, não perturbe, não seja removido, não engane. Aí se eu falo: não, não engane, não perturbe, leia, paga o preço, irmão, fica na rede do Apocalipse, aprenda, se constitua. Aí fica bravo, eu só tá dando lição de moral. Ó, irmãos, eu amo vocês, seja quem for você. Mas seja sábio, amado irmão, seja sábio. Pague o preço, lute por isso. Senão, receio que você vai ser enganado mesmo. E eu não quero que ninguém, e de modo nenhum, engane vocês. Tá bom? Versículo 3: ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Ou seja, isto o que ele está falando que vai acontecer? A volta do Senhor, do versículo anterior. Tenha chegado o dia do Senhor. Paulo está falando que o dia do Senhor não vai acontecer sem que antes venha a apostasia. O que quer dizer a palavra apostasia? Quer dizer deserção. Deserção de quê? Do exército de Deus. Literalmente quer dizer isso, deserção. Ou afastamento da fé, que é deserção. Então, apostasia quer dizer afastamento da fé. É quando alguém começa a desertar as linhas de combate do exército de Deus. Traduzindo, quando alguém começa a se afastar do Senhor. Pera aí, irmão Gustavo. Quer dizer então que antes da volta do Senhor, muitos crentes vão se afastar? Vão. Por isso que eu acho tão estranho, sabe, irmãos? Abrir o coração com vocês, eu ouço muitos cristãos falando, vocês vão ver isso também, tá? E eu tentei entender aonde que eles viram isso. E eu ouvi explicações de muitos cristãos explicando aonde eles viram esse apocalipse, mas não bateu. Isso o que, irmão Gustavo? Muitos falam que antes da volta do Senhor vai ter um grande reavivamento. Ou seja, muitos vão crer, a igreja vai se multiplicar em números brutalmente. Eles se baseiam lá em Apocalipse 7, mas não faz sentido. E não é o que Paulo fala aqui também. Paulo não fala de grande reavivamento antes da volta do Senhor. Paulo fala do oposto, fala de apostasia, afastamento da fé, e não reavivamento. Por isso, não é só Paulo, não. O Senhor Jesus falou também, lá em Mateus 24. Por isso que toda a Bíblia tem que ser ligada, irmãos. A Bíblia tem que ter mais de uma testemunha para provar alguma coisa. O Senhor falou também que lá em Mateus 24, no fim dos tempos, haveria esfriamento do amor. Muitos esfriariam. E o Senhor também falou que se a grande tribulação não fosse abreviado, nem os eleitos seriam salvos. Como é que tem reavivamento, irmão? Como é que tem salvação em massa de gente? Entenda, irmãos, que o que vai acontecer é apostasia. Então, antes da volta do Senhor, a primeira coisa que acontece não é reavivamento. Antes do dia da volta do Senhor, o que acontece primeiro é apostasia, abandono da vida espiritual, desistência, deserção. Por que deserção, irmãos? Porque a vida cristã é uma vida de luta, irmão. Paulo comparou a vida cristã com um combate.
o qual ele disse que ele, Paulo, ele completou a carreira e combateu o bom combate. A vida cristã é uma luta, é um exército, é um combate, mas muitos nessa vida de combater, eles abandonam a fé, desertam, tá? Aí fala, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Olha essa palavra, irmãos. Vamos comer palavrinha por palavrinha. Ele fala, e seja revelado. É revelado. Não é ele apareça, é revelado. O que quer dizer revelado? Quer dizer que ele já existe, mas ele está oculto. A palavra revelado quer dizer tirar o véu, tá? Então é como se eu tivesse aqui, tivesse um véu aqui na minha frente. Eu já existo. Vocês não estão me vendo, mas eu existo. De repente, o que impede vocês me ver é retirado o véu. Quando é retirado o véu, uau, é revelado, aparece Gustavo. Isso é o que ele está querendo dizer. Quando fala revelado o homem da iniquidade, quer dizer que o anticristo ele já existe. Claro, na época de Paulo ainda não, mas nós cremos na nossa época sim, tá? Mas o que Paulo quer dizer é que o que vai acontecer é que vai ser revelado. Na época da prova da volta do Senhor, ele já vai existir, só que ele vai estar sem oculto. De repente ele, puf, ele é revelado, não é? Aí, então vem duas coisas que têm que acontecer antes da volta do Senhor. No versículo 3 é apostasia primeiro. Segundo, depois da apostasia é a revelação, o aparecimento do homem da iniquidade, que é o anticristo. Então, Paulo dá dois títulos para o anticristo aqui. Paulo chama ele primeiro de o homem da iniquidade, depois chama ele de o filho da perdição. Por quê? Porque ele é o filho de tudo que é destruição e perdição. Na verdade, o anticristo é a própria destruição, é a própria perdição. E ele também vai caminhar para a destruição. Não só ele vai destruir tudo, mas ele também está caminhando para ser destruído também. Ele é o filho da perdição, tá? Quando fala que o homem da iniquidade, deixa eu dizer para vocês, a palavra iniquidade aqui no grego, nesse versículo especificamente, no versículo 3, significa erro, o homem do engano, o homem do erro, tá? O homem que desvia as pessoas, tá? É uma palavra específica no grego, tá? Quer dizer desvio, erro. Por que ele é o homem do erro? Porque ele vai ser a personificação do engano de Satanás, lembra? Ele vai ser a coprificação falsa de Satanás, anticristo. Então, ele vai ser, desculpa a palavra, PhD, professor, pós-PhD em enganar. E em levar as pessoas a cometerem erros, a desviar pessoas, a mais ainda fazer apostasia. Vai enganar muitos cristãos. Talvez não genuínos, né? Mas muitos estão enganados, né? O filho da perdição. Aí, versículo 4. O qual, olha esse versículo, tá? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Está falando de quê? Ele vai sentar lá no Santo dos Santos, lembra? Como é que Paulo sabe dessas coisas? Como é que Paulo sabia que ele vai se opor a Deus ou a tudo que é objeto de culto, não só a Deus, mas também a Deus e tudo que for objeto de culto, quanto é coisa, religiões do mundo, ele vai se opor. Tudo. Porque ele vai se considerar o único verdadeiro Deus. E ao ponto de se assentar no santuário de Deus, como fala o versículo aqui, ó, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Uau, como é que Paulo sabia disso? Paulo sabia disso porque se baseou nas profecias de Daniel. Lembra-se, Daniel, nós vimos isso? Lembra-se disso? Lembra-se, Daniel? Ó, vou ler para você. Deixa a Bíblia aqui, segundo Tessalonicenses. Eu vou ler para você de novo lá em Daniel, onde fala isso, ó. Tá? Quer ver? Daniel 8:11, olha o que fala do anticristo aqui. É isso que Paulo se baseou, ó. Daniel 8:11, ó. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, tirou o sacrificiário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Certo? Quer ver, ó?
Olha o versículo 25. Por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. Ele é o homem do engano. Ele vai fazer prosperar o engano por suas astúcias. Astúcias são coisas enganosas, sutis. Nos seus empreendimentos, ele vai fazer muitos empreendimentos para enganar as pessoas. Estou lendo Daniel capítulo 8, versículo 25. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Vai, irmão. Viva despreocupadamente. Não precisa conhecer a palavra de Deus, não, nem as profecias. Viva despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Olha o capítulo 11 de Daniel. Esse é o 8. Olha o 11. Versículo 36. Já li para vocês. Este rei, que é o anticristo, o homem da iniquidade, o homem do engano, fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas terríveis, incríveis, quer dizer, e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que será determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Certo? Olha o que fala isso aí. Então, quando Paulo falou isso em Santo Assim, está baseado nas profecias de Apocalipse, de Daniel. Porém, lá no Apocalipse, João também falou sobre isso. João 13, versículo 6. Olha que João falou sobre o anticristo, que bate justamente o que Paulo falou, que bate justamente no que Daniel falou. Claro, a Bíblia é uma só. Apocalipse 13, versículo 6. Olha o que fala do anticristo. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Tá vendo? Ele é terrível. Então, voltando aqui para a 2 Tessalonicenses. Então, quando Paulo fala no versículo 4 que ele vai se assentar no santuário, ele não só vai se assentar, como ele vai colocar a imagem dele lá. E também como é que Paulo sabe disso, que ele vai botar a imagem dele lá? Baseado o que Daniel, da profecia de Daniel, e também baseado no que o Senhor Jesus falou em Mateus 24. Lembra? Vamos ler Mateus 24? Olha o que vai Mateus 24. Quer ver? O Senhor falou sobre isso também. Versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, quando o Senhor Jesus falou o abominável da desolação, está se referindo à imagem do anticristo. Esse termo, abominável da desolação, traduz uma coisa só, a imagem do anticristo, tá? Então, aqui é o próprio Senhor Jesus falando em Mateus 24, versículo 15. Quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, que no lugar santo? Quando você vê a imagem do anticristo, que é o abominável da desolação, no lugar santo, quem falou sobre isso? O próprio Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus se referiu a Daniel, ó, de que falou o profeta Daniel. Interessante. O Senhor Jesus chama Daniel de profeta. Mas vocês sabiam que o Daniel, ele, para os judeus, ele não é considerado profeta? O livro de Daniel não é considerado um livro profético para os judeus. Os judeus não o chamam assim, mas o Senhor Jesus o chama. Ele é o profeta. Aí o Senhor fala, quem lê, entenda, tá? Quem lê o quê? Quem lê o que Daniel falou, entenda. Quem lê o que o Senhor está falando, entenda. Aí, irmãos, o que o próprio Senhor está nos ensinando? Nós precisamos ler as profecias. E não só ler, precisamos entender também o que nós estamos lendo. Quem lê, entenda. Não tem como entender sem ler. Como é que você entendeu que você não leu? Leia, depois de ler, não basta só ler, tem que entender. Tá vendo, irmãos? O Senhor estava preocupado com isso, Daniel está preocupado com isso, Paulo está preocupado com isso e eu estou preocupado com isso. Porque eu amo o Senhor, eu amo Daniel, eu amo a palavra de Deus. Por que é que nós estamos aqui há 142 mensagens falando sobre o Apocalipse? Porque nós amamos os irmãos. Queremos que os irmãos leiam e queremos que os irmãos entendam. Nós queremos, eu quero ler e entender. Mas quantos têm o coração de ler? E quantos têm o coração de entender, irmãos?
Vamos continuar, né? Versículo 4. Agora voltei para a segunda Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Não vos recordais, olha o que Paulo fala, ó. Paulo tá continuando. Não vos recordais, tipo assim, vocês não estão se recordando, não? Paulo fica, Paulo ficava triste. Paulo falou assim: puxa, eu ensinei para vocês, vocês estão, expliquei tintim por tintim, vocês estão se demovendo disso. Paulo falando assim: puxa, ninguém de nenhum modo vos engane vocês. Aí Paulo ainda fala assim no versículo 5, vocês não recordam, não? Ó, não vos recordar de que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas? Eu expliquei para vocês. Vocês estavam na reunião de Apocalipse. Tô brincando, né? Vamos lá. Eu costumava dizer essas coisas aí continua. E agora sabeis o que o detém. Olha que coisa. Ah, Senhor Jesus. Eles, os assassinos, sabiam que estava detendo o anticristo aparecer, de ser revelado. Nós não sabemos. Ah, Paulo, por que você não falou para a gente? Aí eu falei, agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Irmãos, é muito difícil dizer o que está detendo o anticristo, né? Já houve várias tentativas, né? E muitas fazem sentido, e outras não. Talvez, uma vez, um irmão falou que talvez esteja detendo ele seja a própria lei, né? A lei do mundo, né? O mundo hoje está. Por que que o mundo hoje não viram. As nações não viram selvagens e bichos, sai matando todo mundo um ao outro? Porque existem leis. Leis internacionais, leis nacionais, né? Tratados internacionais. Mas um dia o anticristo vai desrespeitar tudo isso. Talvez as leis que os homens criaram, talvez detenham ele. Mas essa é só uma explicação de um irmão, que faz sentido, para ser sincero. Mas nós não sabemos se é isso. A Bíblia Paulo não falou o que está detendo ele. Alguns falam que é a igreja, outros falam que é o Espírito Santo. Não dá para a gente saber, irmãos, tá? Mas vamos continuar. Aí ele fala, com efeito, versículo 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Opa, na época de Paulo estava dizendo assim, irmãos tessalonicenses, o anticristo ainda não apareceu. Mas o mistério da iniquidade já está operando e esse mistério da iniquidade que vai fazer ele aparecer. Por que Paulo não falou a iniquidade? Com efeito, a iniquidade já opera. Porque ele falou, ele podia falar assim, né? Com efeito, a iniquidade já opera. A gente até entenderia. Mas ele usou um termo, com efeito, o mistério da iniquidade. Você sabe que na Bíblia, na, 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 na era da graça, que é a qual nós estamos vivendo, que é a era dos gentios, que é a era da igreja, que é a era do Espírito, que é a era da graça, tudo isso, são sinônimos. A igreja é um mistério. A Bíblia chama a igreja de mistério de Cristo. E o próprio Cristo é um mistério, que ele é um mistério de Deus. E o Evangelho também é um mistério, é o mistério do Evangelho. Então, o Evangelho é um mistério, Cristo é um mistério, a igreja que somos nós somos mistério. A Bíblia nos revela tudo isso. Mas existe outro mistério também, que é o mistério que luta contra Cristo, que é o mistério de Deus, que luta contra o Evangelho, que é o mistério, e que luta contra a igreja, que é o mistério de Cristo. Que mistério é esse que luta contra Cristo, o Evangelho e a igreja? É o mistério da iniquidade. Por que chama mistério? Eu não sei explicar para os irmãos. Eu acredito, irmãos, porque a iniquidade ela opera de maneira muito misteriosa. Quando fala iniquidade no versículo 7, deixa eu deixar claro para os irmãos, não é a mesma palavra grega que foi usado no versículo 3. Versículo 3 chama-se o anticristo o homem da iniquidade, certo? Aí no versículo 7 fala o mistério da iniquidade. No português é a mesma palavra iniquidade, mas não é a mesma palavra em grego. No versículo 3, homem da iniquidade quer dizer o homem do engano, que produz o erro, o afastamento, o desvio, tá? Aqui no versículo 7, mistério da iniquidade, iniquidade aqui quer dizer, no versículo 7 quer dizer sem lei, é outra palavra. Então, mistério da iniquidade, iniquidade quer dizer sem lei. Tudo que não respeita a lei é iniquidade, tá? Por isso que a gente fala que talvez faz sentido que esteja detendo de Cristo seja a própria lei. A lei dos países, os tratados. Mas um dia, quando o anticristo aparecer, ele vai derrubar tudo quanto é lei e vai estabelecer a lei própria dele. Mas, antes que ele seja revelado, o mistério da iniquidade já está sendo operado, ou seja, a iniquidade já está agindo de forma misteriosa para derrubar as leis.
Faz sentido isso, tá? Derrubar as leis. Tanto é que você veja, né? O anticristo ele vai começar, ele vai burlando as leis internacionais, burlando tudo. Nós estamos vendo isso acontecer já. Vocês estão percebendo? Estão percebendo que já tem grandes líderes mundiais que já estão derrubando as leis todas, querendo burlar todas as leis internacionais, as leis dos países, burlando tudo, criando leis próprias para si, para perpetuar no poder, e as leis internacionais desrespeitando, invadindo os países, fazendo tudo como se os tratados e as leis, como a ONU não tivesse poder nenhum mais, ninguém respeitasse mais ninguém. É interessante isso. Então, para que o anticristo apareça, o mistério da iniquidade tem que estar agindo, já está operando. Tá? Esse princípio da iniquidade já está operando. E o anticristo também vai ser um mistério, viu? Quando ele aparecer, ele vai ser muito misterioso. Ele vai falar coisas, jeito de falar, você vai dar duplo sentido nas coisas. Você pode entender uma coisa querendo falar outra. Ele vai ser muito bom para criar mistérios, intrigas, misterioso, aquela pessoa. Por isso que vai atrair as pessoas, porque as pessoas são atraídas a coisas misteriosas. Ele vai ser muito misterioso. Tá? Vamos continuar. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado daquele que agora o detém. Agora, é coisa interessante. Paulo fala uma coisa muito interessante, que ele fala que seja afastado aquele que agora o detém, que detém o mistério da iniquidade. A iniquidade. Agora, só que ele usa a expressão aquele. Aquele já é uma pessoa, não é? Olha como é complexo, né? Mas, moça, você falou que pode ser que esteja impedindo o anticristo de aparecer a próprias leis, mas aqui Paulo usa a palavra aquele. É verdade, viu como é complexo? Tá? É difícil dizer. Eu realmente não sei. Eu acredito que, se eu for dizer, não sei dizer. Alguns falam que é lei, outros falam que é o Espírito Santo, outros falam que é a igreja, mas o princípio que Paulo usa a palavra aquele, ou seja, deve ser alguém. Acredito que deve ser o próprio Senhor. Não sei. Só para o Senhor deve ser aquele que o detém. Não sei explicar para os irmãos, tá? Mas aquele é uma pessoa, né? Que agora o detém. Então, será de fato revelado iníquo. Opa! Revelado iníquo. Paulo agora dá o terceiro título para o anticristo. Então, no versículo 3, ele chama de Cristo de um homem da iniquidade, o primeiro título. O segundo título que ele chama ele o filho da perdição. E aqui no versículo 7 ele chama o terceiro título dele, o iníquo. Como o iníquo? Como assim? Quer dizer que o homem da iniquidade vai se transformar na própria iniquidade. Iníquo, ele é a própria iniquidade, ele é o iníquo, a iniquidade personificada na pessoa. É verdade? É. O anticristo vai ser a totalidade da iniquidade concentrada numa pessoa só. Ele vai ser a própria iniquidade corporificada em carne e osso. Ele não vai respeitar. Iniquidade quer dizer sem lei, não vai respeitar ninguém, nem nada, nem ninguém. Nós vimos em Daniel, não vai ter respeito por desejo de mulher, por Deus nenhum, por honrar os seus pais, nada. Ele, a única coisa que ele vai respeitar é Satanás. Ele vai fazer a única vontade que vai fazer a vontade de Satanás e a si próprio. Ele é a própria sem lei, o próprio único. Tá bom? Versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará. Amém! Com o sopro da sua boca. O que é que mata o iníquo? É o Senhor Jesus. Mas como Jesus mata o anticristo na sua mão? Não. O Senhor vai matar o anticristo com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então o Senhor vai matar e destruir de duas maneiras. Como? Com o sopro da boca do Senhor, tá? E segundo, com a aparição do Senhor nessa segunda vinda. Ou seja, irmãos, isso é muito importante. Irmãos. Grave esse versículo, porque mais para frente eu vou aplicar o anticristo para a nossa vida. O princípio do anticristo para a nossa vida. Eu vou aplicar isso para vocês. Vocês vão ver. Na época de Daniel eu fiz isso, vou fazer de novo no Apocalipse. Tá? E o que mata o anticristo, qual aqui que é? É o sopro da boca do Senhor e o aparecimento quando o Senhor vier na sua segunda vinda. Está de acordo com o Apocalipse? Tá. Mas como é que Paulo sabia disso? Não tinha Apocalipse? Incrível, né? O Espírito falou isso para ele. O mesmo Espírito que revelou para João, revelou isso para Paulo. Porque nesse versículo aqui, não tem como Paulo ter baseado em Daniel. Daniel não fala com tanta clareza assim, de sopro. Não fala. Então, de onde tirou isso? O Espírito Santo revelou isso para ele. E falou igualzinho lá em Apocalipse para João. Quer ver? Vamos ler lá em João? Olha só. João capítulo 19. Ó, versículo 19, capítulo 19, versículo 11. Ó.
Aqui está falando da volta da segunda vinda do Senhor, da vida pública do Senhor, no final da grande tribulação. Fala assim: viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro, que é o Senhor Jesus, se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitas diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama o Verbo de Deus. Ou seja, qual é o nome do Senhor? A palavra, o Verbo de Deus. Ele é a palavra de Deus. Lembra de João capítulo 1, versículo 1? O princípio, o princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era o próprio Deus, né? Aí, versículo 14. E seguiu o Senhor Jesus, os exércitos que há no céu, são os vencedores, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Olha o versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada. Para quê? Para com ela ferir as nações, nações que seguem o anticristo. E ele mesmo as regerá com sete de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Olha o versículo 19. E vi a besta que é o anticristo, e os reis da terra que seguiram o anticristo, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, diante da besta, olha essa palavra, seduz, engana. Tá vendo que o princípio do anticristo no Apocalipse é o engano, a sedução? Por isso que ele é o homem da iniquidade, do engano. Seduz aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois, quem está falando os dois quem? O anticristo, que é a besta, e o falso profeta. Foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Tá? Então, como é que o Senhor vai derrotar o anticristo? Usando a palavra da sua boca, no versículo 15, sai da sua boca uma espada afiada. Que espada afiada é essa? Sai da boca do Senhor. É a palavra do Senhor. Onde está isso? Está lá no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 16. Olha lá. Apocalipse, capítulo 1, versículo 16. Ó. Quando João está descrevendo o Senhor Jesus, lá no capítulo 1, ele fala: tinha na mão direita do Senhor sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O que será a boca do Senhor? A palavra. Essa palavra é uma espada afiada de dois gumes. E onde também fala que a palavra de Deus é uma espada afiada de dois gumes? Hebreus capítulo 4, versículo 14, se eu não me engano. 14, isso, 12, perdão. Hebreus 4, 12 fala, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntos e medusa, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, como é que o Senhor vai destruir o anticristo? De duas maneiras. Quando o Senhor aparece, já a presença do Senhor já começa a destruir ele. Segundo, o sopro da boca do Senhor. Mas sopro não é palavra, sopro é ar, certo? Porque lá em Tessalonicenses, Paulo fala que é o sopro da boca. Ó, sopro. No entanto, irmãos, no entanto, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando a gente fala, a palavra está saindo, o sopro está saindo junto. Você sabia disso? Como é que sai a palavra? A palavra sai, o ar que passa, sai do nosso pulmão, passa pelas cordas vocais, treme elas e produz a palavra, som. Não existe palavra sem ar, sem sopro. Então, quando Paulo fala que o Senhor vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca, e lá em Apocalipse fala que é com a palavra, é a mesma coisa. Tá? Palavra e sopro é a mesma coisa. Só que tem um detalhe. Obviamente, quando é, Apocalipse está falando que a palavra, que é a espada de Deus vai matar o anticristo, e aqui em Santo Ciência fala que é o sopro, está se referindo que a palavra vai destruir o anticristo, a palavra do Senhor, mas não é uma palavra morta, letra preta e papel branco, é uma palavra cheia de sopro de espírito. Sopro e espírito é a mesma coisa na Bíblia. Ou seja, é a palavra que é espírito e vida que vai destruir o anticristo. Ou seja, se o Senhor
falasse só uma palavra, que é letra mole, papel branco, só conhecimento, não destruiria o anticristo. Mas é a palavra que está cheia de espírito. O senhor falou lá em João capítulo 6 que as minhas palavras, assim, o senhor falou lá em João 6:63, ele falou assim, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida, espírito e vida. O que que mata de Cristo? É palavra com sopro, que é espírito e vida, é o falar vivo do Senhor. Guardem isso, por favor, porque essa mensagem nós não vamos ter tempo, mas eu vou aplicar o anticristo sobre a nossa vida na prática. E vocês vão ver o que mata o anticristo em nós é a palavra que é espírito e vida. Anticristo em nós? O que é isso, irmão Gustavo? Calma aí. Quando chegar lá, né, mais para frente, eu vou aplicar o anticristo na questão do nosso viver. Tá? Vocês vão entender que tem uma parte do nosso ser que é meio anticristo. Tá? Mas depois, depois eu falo sobre isso aí. Tá? Depois vocês vão entender isso melhor. Mas vamos continuar aqui. Então, o Senhor destrói o anticristo pelo sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda, tá? Versículo 9 agora, 2 Tessalonicenses 2:9. Ora, o aparecimento, estou terminando já, tá, irmãos? O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, ou seja, Satanás vai estar eficaz, vai estar agindo poderosamente para fazer o anticristo aparecer, tá? O eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Paulo está falando que as pessoas que serão enganadas são aqueles que não acolheram o amor da verdade. Interessante, Paulo não fala que não acolheram a verdade. Paulo fala que não acolheram o amor da verdade. Irmãos e irmãs, por isso, entendam que o que eu estou mostrando para os irmãos nessa mensagem de hoje não é brigando com os irmãos, é dando moral. Irmão, vai ensinando para os irmãos que nós precisamos ter amor da verdade. O que quer dizer isso? Eu amo a verdade. Eu amo conhecer a palavra de Deus. E não só isso, mas eu também amo ter o amor que vem de conhecer a palavra de Deus. Quando fala a palavra de Deus, nosso coração tem que queimar, desejar ardentemente, ter o amor pela verdade, o amor da verdade. Aqueles que não é só conhecer a verdade, o Paulo não fala que vai enganar os que conhecem a verdade, os que não conheceram a verdade, os que não conheceram, não tiveram o amor da verdade, não acolheram. Fala assim, vem, palavra de Deus, eu amo conhecer a verdade, eu amo a palavra de Deus, eu amo a Bíblia, eu amo. Não só amo conhecer, mas também tem um amor que procede da verdade. Quando eu começo a conhecer a palavra de Deus, mais eu amo Cristo e a igreja, Cristo e as pessoas, Cristo e os meus inimigos, Cristo e meus amigos, Cristo e meus inimigos. O amor flui de nós. Quem são os enganados? São os que não acolheram o amor da verdade para ser salvos. Salvos de quê? Salvo desse momento com o anticristo. Olha o versículo 9, 11. É por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Engraçado, com a verdade não tiveram amor, com a injustiça tiveram prazer nela. Na verdade não tem amor, mas na injustiça tem um monte de prazer, tem deleite. Irmãos, veja que como é que o Cristo vai aparecer, para terminar. Ele vai aparecer, irmãos, versículo 9. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. O que quer dizer isso? O anticristo, Satanás vai dar muito poder para o anticristo fazer sinais falsos, milagres. Prodígio quer dizer milagres de mentira. São falsos, mas acontecem. Vocês acham que só o Senhor faz poder e sinais? Satanás também vai fazer poder e sinais, mas é falsos, mas fazem. Então, por isso, nós nunca devemos ser cristãos que seguem sinais e milagres. Se nós hoje seguimos sinais e milagres, nós somos uma presa fácil para um dia cair no engano do anticristo. Porque vai fazer sinal e milagre também. E vai ser tão parecido com o verdadeiro
tão parecido que você vai achar que ele é o próprio Deus. Se não aprendemos a conhecer a verdade, mas antes fica seguindo sinais de milagres, entendeu? Ó, o milagre ali, ó, a profecia ali que o irmão falou, não sei o quê. Irmãos, aquele dia vão ser presa fácil. Porque essa é a ação que Satanás vai agir dessa maneira com muita eficácia. Olha aqui, ó. O aparecimento do Iníquo é segundo a eficácia. Vai ser muito eficaz de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios, milagres, da mentira e com todo engano. Vai Apocalipse 13. Vamos voltar para Apocalipse 13? Apocalipse 13. Olha só. Versículo 13. Lê lá, por favor. Versículo 12, ó. Exerce. Estou em Apocalipse 13, versículo 12. Está falando agora do falso profeta. O que ele vai fazer? O falso profeta exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra, faz com que a terra inteira e os seus habitantes adorem a primeira besta que é o anticristo, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais de maneira, não é pequenos sinais, não, grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Deixa eu dizer para vocês, quem na Bíblia fez descer fogo do céu na terra? Quem? Quem que foi o profeta que Deus usou para fazer isso? Chama-se Elias. E lembre-se que durante a grande tribulação, Elias vai estar nessa terra de novo. Vai ter duas testemunhas, Elias e Moisés. E Elias vai fazer descer fogo da terra. Aí o falso profeta vai falar assim: ah, é? Grande coisa, eu também faço fazer isso, eu também sei fazer isso. Sai, desce fogo do céu! Vai cair fogo do céu mesmo. Mas quem vai estar mandando esse fogo do céu? Satanás. Lembre-se, Elias lá no Monte Carmelo, com os adoradores de Baal, ele orou: Senhor, desce fogo, queima essa lenha. Aí o fogo desceu do céu. Volta para Apocalipse 11. Olha lá. Olha, Apocalipse 11, quer ver? Vou ver para vocês aqui. Ó. Lembra? Apocalipse 11 das duas testemunhas, né? Olha o poder de Elias, ó, de Elias e Moisés. Olha o versículo 5. Se alguém pretende causar-lhes dano a Elias e a Moisés, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Então, Elias tem poder até para sair fogo da boca dele. E o falso profeta fala uma grande coisa, também faz descer fogo do céu. Fogo do céu. Por isso nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Cuidado. Olha, só para terminar, olha como Satanás é astuto, quer ver? Vamos lá, Êxodo. Vou ler só mais que eu termino, tá bom, irmãos? Êxodo capítulo 7, olha lá. Lembra disso? Êxodo 7, versículo 8. Lembra quando o Senhor manda Moisés e até Faraó, e aí Moisés vai falar assim, aí Moisés fala, ó, deixa meu povo ir. Aí Faraó fala assim, mas quem é você? Que senão você vai me dar para dizer que quem é você que eu posso que vem falar para mim deixar o seu povo ir? Quem é você? Aí Moisés prova que ele está com Deus e ele pega o seu cajado, joga no chão e vira uma cobra, lembra? Olha lá, Êxodo 7, capítulo 7, versículo 8, ó. Falou o Senhor a Moisés e Arão: quando o Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: toma o teu bordão, cajado, e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Ó, de novo. Quando o Faraó vos disser, fazei milagres, sinais, prodígios que vos acreditem, dirás a Arão: toma o teu bordão, seu cajado, sua vara, lança diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então, versículo 10: Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão, sua vara, né, diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou, a vara tornou-se uma serpente. Mas olha os sinais prodígios do diabo, quer ver? Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores. E eles, os sábios do Egito, quem que é Faraó? Faraó simboliza quem na Bíblia? Satanás. E quem são os sábios e encantadores de Faraó na simbologia? Quem vai ser? Vai ser o falso profeta. Satanás aqui, lá em Apocalipse, Satanás vai ser representado, o faraó que Satanás vai ser representado pelo anticristo, vai ser a personificação do faraó de Satanás. E quem ele vai chamar para combater Elias, que é Moisés e Elias? Lembra? Que é Moisés.
tá? Tá ali. Quem vai chamar para combater as outras testemunhas? Vai chamar quem? Vai chamar o falso profeta, que é que aqui na simbologia são os sábios encantadores. E o que, que o falso profeta vai fazer? Fazer a mesma coisa que Elias fez. Não, foi fogo do céu também. Ah, é, Moisés? Você joga seu cajado no chão e vira serpente? Eu também faço isso. Ah, é, Elias? Você manda descer fogo do céu? Eu também sei fazer descer fogo do céu. Olha o que eles fizeram, os sábios encantadores. Ó. Mandou vir os sábios encantadores. E eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles, cada um, o seu bordão, sua vara, e eles se tornaram serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia, o coração de Faraó endureceu e não os ouviu como o Senhor lhe tinha dito. Tá vendo, irmãos? Satanás tem esse poder também, certo? Mas o que acontece? O bordão de Moisés, a vara de Moisés, de Arão, comeu a vara, os sinais ocultos dos sábios. Também, no final das contas, né? Eles, mas vão ser mortos, mas eles vão ascender aos céus, vão triunfar. Mas você percebe que isso é a mesma coisa, faz profeta? Olha para terminar João capítulo 2. João capítulo 2. Por favor, leiam lá. João 2, versículo 23 e 25. Olha o que o Senhor ensinou. João 2, 23 e 25. Estando ele é Jesus, em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Então, muitas pessoas creram no Senhor Jesus não por causa do Senhor, mas por causa dos sinais. Agora, olha o versículo 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles. A eles quem? A esses que creram nele por causa dos sinais. Os que creem no Senhor por causa dos sinais, o Senhor não tem confiança neles. Uau! Porque o Senhor sabia que eles não são confiáveis. Aí ele fala, por quê? Mas o próprio Jesus não confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhes desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Irmãos e irmãs, se nós somos aqueles que seguem sinais, não somos tão confiáveis assim. Amém? Jesus Senhor, e semana que vem a gente continua falando sobre o anticristo em Apocalipse 3, tá bom? Amém.